Esporte, né? Como é que está sendo a preparação do Cruzeiro para esse jogo diante do Internacional lá no sul do país? Um desafio que promete não ser nada fácil. O Cruzeiro entrará em campo contra o Internacional com o objetivo de voltar a vencer e acabar com essa fase ruim. Com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, o Clube Celeste quer a virada de chave contra o Gaúcho já neste fim de semana. O problema é que o adversário vive uma excelente fase. O Inter é considerado por muitos torcedores como o melhor time da temporada. No ano são 14 jogos, com 9 vitórias e 5 empates. Além da boa fase do rival, a Raposa vai ter que superar ainda um grande tabu contra o time gaúcho. A última vez que o Cruzeiro ganhou do Colorado foi ainda em 2016. De lá para cá foram 11 jogos, com 6 derrotas e 5 empates, divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas neste ano a Raposa pode ter um trunfo a mais: Gabigol. O atacante tem um bom retrospecto contra o Inter. Em 20 jogos, o centroavante já marcou 8 gols e pode ser uma peça fundamental nesta partida. Tá, ele fez 8 gols não jogando pelo Cruzeiro, né? Então é aquilo que eu falo com todo mundo. Cássio é um baita de um jogador, tem uma história maravilhosa. Dudu, um baita jogador, tem uma história maravilhosa lá no Palmeiras. Gabriel Barbosa, uma história maravilhosa no Flamengo. Tá na hora de escrever a história maravilhosa com a camisa do Cruzeiro. Essa ainda vocês não fizeram. Então, ou seja, bom retrospecto do Gabriel, que ele possa manter esse bom retrospecto dessa vez vestindo a camisa do Cruzeiro. Vai daí, Laura. Ô, Gão, no caso do Cruzeiro, né? Não foi divulgado oficialmente, boa, né? Essa história é muito boa, ela foi vazada, olha a história. Criminosos furtaram, né, uma fábrica parceira da Adidas e levaram algumas camisas oficiais, inclusive Se tivesse do Cruzeiro. roubado a loja de pijama, tinha... Tinha vazado a camisa da América. E aí, da divulgação sobre a operação, né, de combate a esse tipo de crime, acabou aparecendo ali 2 camisas, a camisa número 2 do Cruzeiro e essa branca aí, Gão. Essa história é muito boa, gente, mas é muito boa. Isso entra, gente, para a história do futebol mineiro. O lançamento da delegacia, né? Isso é Tinha que ter colocado os caras apresentando a cadeia. Não, mas isso é muito maravilhoso, cara. Tem uns amigos meus falando, mano, que história maluca e tal. Se o Cruzeiro conhecesse o delegado, fala assim, põe ele para vestir a camisa, já filma e faz o lançamento mais inédito do Brasil. Eu tenho uma teoria da conspiração que é o seguinte, sempre falo assim, vazou a camisa nova. Eu sempre acho que nessas teorias da conspiração, eles falam assim, ó, posta aí uma foto, eles fazem isso pra galera começar a dar uma avaliada, começar a falar da camisa. Essa aí eu nem posso falar que foi teoria da conspiração. É uma história muito boa, velho, muito boa. Vai daí, Laura. Ó, vazou. E vamos que vamos. Ou seja, uma sequência aí pro Cruzeiro esquecer o Campeonato Mineiro. Esses 2 jogos, mesmo ganhando do Mirassol, com um futebolzinho que a gente fica preocupado. Vamos pra cima aí do Internacional. Daqui a pouco a gente fala sobre odd da KTO também. Ô, Gão, bora falar então mais um pouco sobre o Cruzeiro, né? Colocar na tela aí algumas fotos, né? Foi o que a gente conseguiu aí nas redes sociais do Cruzeiro treinando, continuando esse trabalho, pensando então nesse jogo em casa. Quer dizer, em casa não, fora de casa, contra o Internacional, lá no Sul. E aí, Gão, já vou completar e colocar aí na tela, por favor, a ficha técnica, então, desse jogo do Cruzeiro, né? Pra gente analisar aí a arbitragem dessa partida, quem vai comandar esse jogo lá no Beira-Rio é o Marcelo de Lima Henrique. O sangue de Jesus tem poder. Trio de arbitragem do Ceará e a Daiane Muniz, de São Paulo, fica com o VAR. Daiane é que estava no VAR no Galo e Grêmio, tá? Exatamente. Ela tem inclusive aquela tomada de decisão que a Nadine entendeu como sendo errada, né? Do pé alto. Marcelo de Lima Henrique, o Fael gosta muito dele. Eu tenho uma preocupação com o Marcelo de Lima Henrique, que ele costuma inverter muito as jogadas em campo. Não, eu não gosto muito dele, não. Eu não gosto da profissão, mas assim, eu acho que ele vem de um bom período errando pouco em relação aos demais. Não acho, não. Eu acho que ele inverte muitas faltas em campo. Eu acho que ele tem uma leitura equivocada de algumas jogadas, assim. Eu começo a ver ele, por exemplo, pelo menos ele não é como, vou dar um exemplo para você, como, por exemplo, Daronco, que foi um cara que eu admirava muito. Gostava quando o Daronco vinha pro painel de arbitragem. Klaus também era outro também, mas eu acho que à medida que o árbitro vai pegando fama e vai pegando nome, eu acho que ele quer aparecer demais. Não é o caso do Marcelo de Lima Henrique, mas a minha preocupação
É só essa leitura equivocada do jogo que às vezes ele dá muita falta invertida na parada. Por exemplo, às vezes o seu volante ele tira a bola do cara assim e ele tem uma leitura que às vezes teve uma mão que não teve, um toque que não teve, fica parando muito o jogo, né? Nesse caso eu gosto mais do árbitro mesmo que deixa o jogo correr, que favorece, inclusive, o Cruzeiro, desde que o Cruzeiro não se permita essa trocação, como foi no jogo com o Mirassol, e nem dê campo pro adversário, como foi o caso do Santa Fé. Deixar claro pra torcida do Galo, viu, gente? Só reforçar, não gosto do Marcelão, que eu não esqueci aquele dia lá em 2015 no Independência, Ô, não. povo, Atlético Paranaense, no jogo. Tô falando que ultimamente ele vem bem. Agora o pessoal tem que jogar de acordo com o árbitro também, né? Quando o árbitro é de dar menos falta, o cara chega mais junto, o árbitro dá muita falta. E no VAR aí ela não liga para pé alto, não. Então pode jogar com o pé lá em cima, gente, que a Daiane aí não vai dar nada. O Toledinho só colocou uma coisa interessante, que é o seguinte: quando você tem que mudar seu pensamento, sua característica, porque o juiz tem uma interpretação, preocupa a gente pra caramba. Porque na Europa, o juiz, o Carequinha lá, que foi da final da Copa do Mundo 2002, que é quem dirige toda a arbitragem da Italiano. Da Europa. Como é que é? É o italiano. Eu esqueci o nome dele agora, mas um baita de um árbitro. O que ele fez? Ele padronizou na Europa como se joga. Ou seja, ele tira a mercê aquela condição da interpretação do árbitro. Ele falou, ó, coloca 10 possibilidades de mão dentro da área. A nossa leitura tem que ser essa aqui, ó. Para esse caso é isso que se apita. Aí você tira a interpretação e você coloca um padrão dentro de todo o quadro de arbitragem. Aí fica fácil, porque aqui você vai jogar. O Daronco dá falta nessa situação. O Klaus não entende como falta. Marcelo de Lima Henrique vê que aqui é pé alto. Aí o outro lá, o Edilson lá, vê que não é. Aí o outro vê que... Aí você fala, que confusão é essa? O que a gente fala muito aqui na Alterosa Esporte... Colina, perfeito. Isso. Baita Carequinha, do né? O Carequinha italiano, sim. O que a gente fala muito no Alterosa Esporte é sobre a falta de critério, né? Exato. De crítica em relação à Um arbitragem vê uma coisa, o brasileira. outro não vê, aí o outro vê, aí você tem que jogar e A careca na Europa é o que tem mais. E os atos mais acabados do mundo são da Europa. Eu tô vendo jogo lá do inglês, esse ato deve ter uns 58 anos. Pega lá a ficha dele, 32. E, pô, nunca vi tanto judiado. ato. Os atos daqui estão muito melhor de aparência. Ó, Mas pitam mal, mas são de aparência boa. Falar em boa aparência, aí, ó. Cadê ele? Cruzeiro Cast com o Jonas Urias, né? Que é o treinador das Cabulosas. A gente vai trazer um trechinho dele falando sobre a importância do apoio que o Pedro Lourenço tem dado ao futebol feminino lá no Cruzeiro. Ele abraça, traz as condições, ele tem declarado repetidamente assim que ele apoia as meninas, apoia o futebol feminino, e aí ele gera uma cadeia de respeito. Então a gente começa com esses gestos e gestos constantes, né, de demonstração constantes, assim, demonstrações constantes de respeito às cabulosas, e ele forma opinião. E a opinião é de abraçar, é de apoiar. E a gente se sente assim, a gente se sente muito acolhido, muito respeitado, sim. E dizer para a Nação Azul, assim, todo mundo que está acompanhando, é uma honra muito grande representá-los, assim. Isso significa muito para a gente, assim, vai para um lugar especial no nosso coração. Tem 3 times no Brasil que a torcida participa demais do futebol feminino. É o Cruzeiro, o Corinthians e tenho visto muito também a torcida do Palmeiras participando. O Santos também, né? Que São tem Paulo as sereias. também, certo. Mas isso quando tem as grandes competições e o São Paulo chega aí que a torcida realmente abraça mais a causa. Mas chega em qualquer rodada, você tem sempre torcedores do Cruzeiro representando. E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, gente. Sempre, sempre, sempre. É um esporte em que precisa de total apoio. Tem meninas na várzea aqui de Belo Horizonte que sonham alto demais. Já fui treinador de futebol feminino. São craques, meninas que sonham alto. E é necessário que os clubes entendam o seguinte: é o escudo do time sendo representado por meninas talentosíssimas que merecem toda a nossa atenção. Com o Ronaldo, ele chama a Kim Saito para poder trabalhar, e a Kim, ela faz um projeto sensacional e continua hoje esse trabalho ainda que o Pedro Lourenço tem dado toda a atenção. E é isso que eu falo. Tem o escudo do Cruzeiro, tem essas meninas talentosas, tem investimento e por isso o projeto do Cruzeiro faz tanto sucesso. É isso, Gão. Um apoio total também da Alterosa Esporte ao futebol feminino. Ô, Toledinho,